Olá, eu espero que vocês estejam bem, terceiro ano, que vocês estejam se cuidando na medida do possível, né? E que estejam com a saúde física e mental em dia. No vídeo de hoje, na nossa aulinha de hoje, a gente vai estudar um assunto que é pouco abordado, né, nos livros de história do ensino fundamental 2 e médio, que são os impérios bizantino e árabe, né? São universos um pouco desconhecidos para muitos de nós, mas que a gente vai tentar desbravar juntos aqui hoje. E eu acho que vai dar tudo certo, né? Espero que sim. Eu vou começar a aula e eu quero, né, ver o que vocês acham sobre esses temas no final dela, né? A gente vai começar com os bizantinos. E a civilização bizantina, ela surge, né, do encontro de dois mundos aparentemente distintos, né? Dois mundos que até então não se cruzavam, né? O mundo romano, que era o mundo ocidental, né? É, e o fragmento do mundo helenístico formado por Alexandre, que a gente viu quando estudou Grécia, né? A capital do Império Bizantino, ela era Constantinopla e teve a sua origem na antiga colônia grega de Bizâncio, né? Que foi fundada em 657 a.C. Era um lugar com uma posição estratégica muito boa, né? Uma região com uma posição estratégica muito boa. O Império Bizantino ele é muito estudado por conta do Justiniano, que governou, né, entre 527 e 565. Considerando que o mandato presidencial, né, na atualidade, dura 4 anos, você governar durante todo esse tempo é bastante coisa, né? O Justiniano ficou muito tempo no poder. Ele é considerado o principal imperador do Império Bizantino, né? Foi o momento em que o Império esteve no seu auge, né? No seu esplendor, né? Logo depois que ele assume o poder, em 532, ele reprime uma revolta muito violenta, né? E ele é marcado por reprimir essa revolta, que é a revolta de Nica, e também ele é considerado pela sua preocupação em restaurar o direito romano, né? E essa restauração do direito romano ficou conhecida, né, como uma espécie de homenagem, como o Código de Justiniano. Então, esse movimento, né, de ele trazer o Império Romano para o direito é chamado de Código Justiniano. A política externa do Justiniano se caracterizava, né, por uma ambição em restaurar as antigas fronteiras do Império Romano, né? Ele sabia o que o Império Romano tinha sido, né? Ele se lembrava e ele tinha esse sonho de que o Império Romano voltasse a ser grandioso como era, né, como havia sido. Porém, né, essas conquistas que foram adquiridas na sua tentativa de trazer o Império Romano ao seu auge foi o que causou o principal desgaste do Império, né? Eram muitos gastos, muitas revoltas, muitas guerras, confrontos, conflitos, disputas de interesse, disputas culturais. Então, os planos do Justiniano, né, de ser grandioso, de ser, né, de novo, um imperador aos moldes dos imperadores romanos, acabou, né, no longo prazo, não dando muito certo, né? E quando eu falo que o Justiniano foi o principal, né, nome do Império Bizantino, eu não estou brincando, né? Depois que ele morre, o Império ele vai entrando num processo de declínio. E isso se alinha, né? Isso se soma a confrontos com rivais, como os persas, os árabes, os turcos, né? E as cidades italianas. Em 1453, né? Os turco-otomanos tomam Constantinopla e isso determina o fim do Império Bizantino e Constantinopla, né? Se transforma, né? Muda-se de nome para Istambul, que atualmente é a capital da Turquia. É um lugar que deve ser muito bonito, muito cheio de história, né? Queria um dia poder visitar. O Império Bizantino ele tem uma peculiaridade no que diz respeito à religião, né? A religião cristã ela garantiu, né, uma espécie de unidade ao Império Oriental, né? Porém, à medida que crescia, à medida que, né, se somavam povos conquistados, essa religião, né, cristã ela não conseguiu se manter única, né? Começaram a existir alguns pequenos percalços no caminho. Por quê? Porque as pessoas começaram a se manifestar
contra essa unidade religiosa. Surgiram outras possibilidades de religião, né? E as pessoas queriam poder professar a fé que quisessem, né? Isso foi proibido, era considerado uma heresia você ter uma outra religião contrária à oficial, que era a cristã, né? No entanto, a religião do Império do Oriente não é a religião católica que a gente conhece, a católica romana, a religião católica ortodoxa, né? Eu vou dar uma explicada. Tudo isso começa no século VIII, né? O imperador, ele determinou a destruição de ícones. A religião católica ortodoxa é contra ícones, tipo santos, né? Esse movimento de destruição de ícones ficou conhecido como iconoclastia, né? Os mosteiros, né, os monges da época, né, os religiosos, ficaram muito resistentes em quebrar os santos, e isso gera uma disputa, uma treta muito grande entre o bispo de Roma e o patriarca de Constantinopla, né? Eles começam a ter divergências muito profundas, né, sobre o que seria a religião. E em 1054, há o cisma do Oriente, quando a gente distingue de vez as duas religiões, né? O Papa de Roma, ele vai dirigir a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que provavelmente vocês conhecem, a que eu imagino que alguns de vocês seguem, e uma autoridade, né, do Império Bizantino vai comandar a Igreja Ortodoxa, né? Não era exatamente um papa, era um líder, né, ali da época, um líder de importância que ia mudando eventualmente, né? Passando para os povos árabes, né? A gente começa com a Arábia pré-islâmica, né? Antes da fundação do islamismo, né? Que é a religião que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Os povos da Península Arábica, antes, né, da fundação do islamismo, eram divididos em árabes beduínos e árabes urbanos. Os beduínos, eles estavam espalhados pelo deserto, né? E eles se dedicavam ao cultivo, né, e ao pastoreio de cabras e ovelhas, né? As guerras entre esses beduínos eram muito constantes, eram muito intensas, porque eles divergiam em tudo, eram povos, né, com muitas perspectivas distintas de vida, né? Então a vida era muito difícil, precária, escassa, num lugar, né, com um clima inóspito, e as chances, né, de você morrer ali no meio de um confronto eram eternas, eram constantes. Já, né, a Arábia urbana, ela era marcada por Meca e tinha como dois grandes centros comerciais, Meca e Atreb, né? Elas eram próximas ao Mar Vermelho, onde passavam as caravanas do Oriente, né? E ali naquela região urbana também haviam muitos grupos heterogêneos, não existia um estado unificado, né? As rivalidades eram muitas, e assim, para dizer que nada unia essas pessoas, a cidade de Caaba, que era uma espécie de santuário existente em Meca, fazia as pessoas terem alguma união, né? Elas iam para lá para orar para a Pedra Negra. Nessa Pedra Negra estavam os principais símbolos do deserto. Mas mesmo assim era um ponto muito específico, não era nada que fazia com que todos se unissem constantemente, que jurassem lealdade uns aos outros. Isso começa a mudar quando o islamismo surge, né? O islamismo vai ser o principal fator que vai unir os árabes desde aquela época até os dias de hoje. Não significa, obviamente, que todo árabe é praticante do islamismo, mas uma grande maioria é. O fundador do islamismo, Maomé, ele nasceu em 570. Ele era um cara pobre e ele inicia uma pregação monoteísta, né, de um Deus único que se chamaria Alá, né? Esse primeiro momento de pregação, ele já atrai muitos fiéis, já atrai muitos seguidores, mas ele vai encontrar também muita oposição dos comerciantes, né? E do povo coraixita, que era politeísta, né? Com medo, pressionado, ele precisou fugir para não ser morto, né? E essa fuga de Maomé, né, de Meca para Yatreb é chamada de Hégira. Quem tem costume de ler a Bíblia provavelmente conhece algum desses termos, né? Isso aconteceu em 622, né? Marca-se o início do calendário muçulmano nessa data, inclusive.
Em Atrebe, né, uma vez que a gente tem a Esdra, Maomé consegue conquistar mais fiéis ainda, né? A região passa a se chamar de Medina, né? E Maomé é o profeta, é aquele que traz a boa nova, né? Que traz a palavra de Alá, né? Ele vai pregar a expansão, perdão, da fé romana aos infiéis, isso é chamado de jihad, né? E ele contava com o apoio dos beduínos ali da região, né? E aí o Maomé, já muito querido, muito popular nessa altura do campeonato, ele consegue voltar a Meca, né? E ele destrói os ídolos, né, que havia em Caaba, né, que as pessoas se reuniam anteriormente para adorar os deuses, né, do deserto. O Maomé ele falece em 632, né, mas ele deixa, né, os seus ideais do islamismo para a posterioridade, né? É uma religião que existe até hoje, é uma religião que se parece muito com o cristianismo e o judaísmo, né? Ela é uma religião que prega a simplicidade, ela prega a unidade, ela tem um livro sagrado, né, que no caso é o Corão ou Alcorão, né? E ele tem alguns preceitos que devem ser seguidos, como rezar ajoelhado para Meca, né? Ir uma vez na vida, caso tenha condições, a Meca, né? Fazer doações, né? Aos mais pobres, crer que Alá é o único Deus. Então, assim, existem alguns preceitos que devem ser seguidos por todo praticante do islamismo, né? E é uma religião que permanece firme até hoje, né? Até os dias atuais, né? Então, é uma religião aí que já bastante antiga, né? Interessante. Vamos fazer um pouquinho de exercício que eu acho que vai dar pra gente fixar melhor esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais complicado, ele não é tão simplinho assim quanto outros que a gente já viu. Não que existe um conteúdo, né, fácil, mas alguns já estão mais enraizados na nossa mente, né? Questão 1. A palavra árabe imã provém de uma raiz que significa ter certeza e designa fé no sentido da certeza. A fé, por conseguinte, não contradiz o conhecimento nem a compreensão, pelo contrário. O desejo de saber é uma obrigação religiosa, e os tempos pré-islâmicos, no século VI, na Arábia, são chamados pelos islâmicos de jahiliya, ignorância, né? E aí pede uma característica política e uma religiosa da Arábia pré-islâmica. A gente tem que lembrar que foi o islamismo que unificou o mundo árabe, né? Então, a Arábia pré-islâmica era um povo fragmentado e eles eram politeístas. Eles não tinham somente Alá como Deus, eles tinham vários deuses, né? E isso vai se mudar, né? Isso vai se modificar conforme Maomé, né, pregar o islamismo. Próxima questão. Maomé retirou-se às montanhas para rezar e meditar, vivendo como eremita. Em seguida, começou a pregar a existência de um único Deus, Alá, e a prática do Islã, que é a submissão total a esse Deus. Em 622 ocorre a Esdra, que significa para o mundo islâmico, né? A gente estudou isso, a gente viu isso agora há pouco. A diz que é o nascimento do Maomé e a chegada dos muçulmanos na África. Não, né? O nascimento do Maomé nem é muito estudado aqui, né? B. A fuga do Maomé e seus seguidores de Meca para Yatreb. Essa tá boa. C. O casamento de Maomé com Hadija e a retomada de Meca. Não é o caso da Égira. D. A ocupação da Península Ibérica pelos muçulmanos também não, né? O gabarito é B. Os outros acontecimentos eles são muito importantes, mas não são relacionados diretamente a Égira. Tudo bem? Né? O nome Hadija, que a gente conhece, né, de novela, ele vem daqui, é uma homenagem, né? A gente sabe mais sobre o mundo árabe do que imagina. A arabização foi um fenômeno ligado à expansão muçulmana nos séculos 7 e 8. Sobre esse processo, é correto afirmar que os árabes impunham sua religião aos povos dominados. Cristãos e judeus eram violentamente perseguidos e algumas vezes vendidos como escravos e até mesmo mortos. Nesse processo aqui, os árabes, né, não tinham tanto poder assim, né? Depois eles vão até crescer. O idioma foi um dos fatores que prejudicou a afirmação árabe, em especial na Península Ibérica, onde se falavam línguas de origem latina.
Assim não puderam impor a sua religião, nem mesmo a sua cultura. A gente, né, não estudou isso porque não é nesse momento. Mas quando os árabes ocuparem a Península Ibérica, eles vão sim conquistar espaço lá independente de língua latina. Tudo bem? C. A convivência com os judeus foi pacífica desde o início do islamismo. Mentira, né, gente? Não existindo maiores incompatibilidades com o judaísmo. Em função disso, a região da Palestina foi preservada. A Palestina, ela está em disputa até hoje, né? Dentro de Israel ali, a gente tem uma disputa de árabes e judeus eterna, que não se resolveu até hoje, em 2021. Então, você está errada. D. Os árabes consentiam nos primeiros anos de expansão que os povos conquistados seguissem suas próprias religiões. No entanto, impunham o pagamento de impostos aos infiéis. No princípio, tá certo isso. No princípio, eles aceitavam, até para conquistar seguidores, né? E depois vai haver, sim, uma forçada mais para que, né, o islamismo seja empregado. Os árabes eram monogâmicos e não aceitavam o casamento com pessoas que não praticassem a mesma religião que a sua. Dessa forma, foi difícil solidificar a etnia e a cultura. Tá errada, né? Porque a D tá certa, ela se contrapõe aqui, né? Os árabes, no início, eles foram um pouco mais tolerantes nesse sentido, né? De se converter ou não ao islamismo. Depois que eles se fortaleceram, eles ficaram mais incisivos nas suas determinações. 4. No ano de 2006, os líderes religiosos, o Papa Bento XVI, que foi o Papa que renunciou, e o patriarca ecumênico ortodoxo Bartolomeu I, que a gente conhece menos, né? A gente conhece pouco sobre a Igreja Ortodoxa, encontraram-se em Istambul, na Turquia. O encontro marcou a reaproximação entre católicos e ortodoxos e renovou o compromisso em continuar da unidade dos cristãos e o diálogo entre ambas as religiões. A ruptura entre católicos e ortodoxos ocorreu em 330, com a transferência da capital do Império Romano para Constantinopla. Isto não procede, né? Não teve essa transferência. B. Foi conduzida pelo imperador Justiniano, que governou entre 527 e 565. Ele não conduziu, né? Foi uma consequência do seu governo. C. Deu-se devido às desavenças entre católicos e o poder imperial, pela cobrança de indulgências. Também não, né? Isso aí, a gente está falando de reforma religiosa que vai se dar bem depois. Nos resta a D, que ocorreu, né? Tá certinha a D. Em 1054 ficou conhecida como Cisma do Oriente. E aí, para fechar, né, as nossas perguntas, vamos para a última aqui, que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse processo de Bizâncio, né? A civilização bizantina foi muito mais original e criativa que, em geral, lhe acreditam. Suas igrejas abobadas desafiam em originalidade e ousadia os templos clássicos e as catedrais góticas, enquanto os mosaicos competem com supremas obras de arte, como a estrutura clássica e a pintura renascentista, né? Sobre o legado da cultura bizantina, a gente vai assinalar a alternativa correta. Herdando elementos da cultura grega, os bizantinos desenvolveram estudos sobre aritmética e álgebra. É difícil a gente, né, saber exatamente tudo sobre Bizâncio, mas essa questão está incorreta. B. Negando a tradição jurídica romana, o Império Bizantino pautou sua jurisdição no direito consuetudinário. Não, né, gente? Eles, muito pelo contrário, eles se apropriaram muito do direito romano. C. A filosofia estoica influenciou o movimento iconoclasta, provocando o cisma cristão do Oriente no século XI. Né? Não foi a filosofia estoica que influenciou o iconoclastismo. D. O catolicismo ortodoxo tornou-se a religião oficial dos impérios, após a dominada querela das investiduras. Não foi após, né, a denominada querela das investiduras, mas após o cisma no Oriente. Nos resta a Catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com seus ícones e mosaicos. Além de estar certinha, é a que mais casa com o texto que a gente leu, né? Que está falando sobre as construções arquitetônicas, né? Do Império Bizantino.
Eu espero que essa aulinha tenha ajudado vocês a resolver as questões relacionadas, né, à civilização bizantina e à civilização árabe. Né? Qualquer coisa, eu estou por aqui, me procurem, não hesitem em mandar dúvidas. Espero que vocês estejam bem e que vocês se cuidem. Beijão!